Olá, irmãos, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez juntos aqui através desse culto para realizarmos juntos, em nome de Jesus, e contamos com a presença de todos os irmãos, de todos os amigos também, para participarem conosco. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Jobinho, seja bem-vindo, meu querido. Seja bem-vindo. A paz do Senhor, irmã Rosa, Deus abençoe, seja bem-vinda. Deus tem uma palavra para nós essa noite. Pai do Senhor, irmã Vanusa, seja bem-vinda em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmã Arneide, seja bem-vinda. Irmã Arneide está conosco, direto de Itapé. Glória a Deus, seja bem-vinda. A paz do Senhor, irmão Carlos, seja bem-vindo. Pai do Senhor, irmã Rosa, seja bem-vinda. Boa noite, Suzy, seja bem-vinda. Dá paz aí para Marcelão. Deus continue abençoando a vida de vocês. Fazendo aqui os reajustes. Tá tudo ok aí? O áudio tá chegando legal. A paz do Senhor, irmã Isabel, seja bem-vinda.
Pai do Senhor, irmã Sara, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmão Danilo, Deus abençoe, meu irmão. Luzinaldo Rios da Paixão, a paz do Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmã Cássia, Deus abençoe, obrigado. Tá tudo legal aí, né? Que bom. Esse celular que vocês me deram de presente é uma bênção. Chegou na hora certa. Que Deus continue derramando as bênçãos sobre a vida dos irmãos. Tá bom, irmão Carlos, obrigado. Logo após estaremos fazendo uma oração, irmãos, para a gente começar, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus através da oração. Oremos. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu me coloco diante da Tua presença mais uma vez, ó Deus, para Te louvar, Senhor, para Te agradecer por esse momento, meu Pai querido, que o Senhor, meu Pai, proporcionou, meu Deus, para a nossa vida, para que juntos, meu Pai, estivéssemos aqui essa noite mais uma vez para Te louvar, Senhor. Ó Deus, para Te exaltar. Meu Deus querido, para glorificar, meu Deus, o Teu nome, Senhor. Meu Deus, aqui, ó Deus, está a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha pela Sua misericórdia mais uma vez nos dar direção para que possamos aprender, ó Deus, do Senhor mais uma vez essa noite. Toma os irmãos que já estão conosco, os amigos, aqueles que entrarão, meu Deus, logo após. Ó Deus, que o Senhor venha estar, ó Deus, abrindo o entendimento para que todos possam absorver a Tua palavra essa noite. Continua, meu Deus, agindo de forma grandiosa em nosso favor pela Sua misericórdia. Abençoa, meu Deus querido, a vida de todas as pessoas, meu Pai, enfermas, que estão passando por problema de saúde. Ó Deus, que a Tua bênção, Senhor, seja manifestada em favor dessas pessoas que precisam da cura, que precisam do milagre. Ó Deus, guarda as pessoas que estão sadias, para que a saúde, meu Deus, se mantenha, meu Pai, livre de qualquer ataque de enfermidade. Nós queremos aqui Te louvar, Te agradecer pelos cuidados que o Senhor tem tido, meu Deus, para com a vida do Seu povo. Muito obrigado por tudo, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Aleluias. Irmãos, nós estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16. Capítulo 16, a partir do versículo 1. 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1. Se caso os irmãos estiverem com a Bíblia aí, podem abrir, ficar à vontade. Amém? 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1, diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Toma uma bezerra das vacas em outras mãos e diz: Vim sacrificar o Senhor. Versículo 3 agora. E convidarás a Jessé ao sacrifício. Eu te farei saber o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso do azeite
e ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe na meditação dessa palavra. Amém, presbítero Valnir, Deus abençoe. Estamos juntos. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós iremos falar um pouco sobre escolha. Vamos falar um pouco sobre escolha. Estamos passando por esse momento sem estarmos congregando, sem estarmos juntos. Os irmãos que têm consciência que foram escolhidos para realizar algo no reino de Deus, estão sem ter oportunidade de desempenhar o seu trabalho e estamos dentro de casa, né? Mas essa noite a nossa reflexão é justamente acerca da escolha, né? Porque as coisas irão passar, isso vai passar, nós estaremos voltando à nossa vida normal como era antes, mas o despertamento, irmãos, para nós essa noite durante o tempo de quarentena, durante o tempo de isolamento social, que nós temos feito, estamos nos preparando para a reabertura da igreja, estamos nos preparando para a nova fase da igreja, para o novo tempo, né, de Deus na nossa vida. Como está sendo? Então, antes de entrarmos aqui na palavra, quero despertar os irmãos que o chamado de Deus, a escolha de Deus com relação à sua vida ainda está de pé. Deus ainda conta com você. Deus ainda conta com a sua participação com relação ao trabalho no reino. Ele ainda conta com você. E se você tem consciência que Deus ainda conta com você, e que você vai viver o novo tempo da igreja após essa pandemia, então comece a aperfeiçoar os dons que Deus te deu, aí dentro de sua casa mesmo. Comece a estudar a Bíblia, buscar conhecimento, se Deus lhe chamou como pregador. Comece a preparar as mensagens, comece a pedir a Deus sabedoria de como Deus irá te usar, né, através do chamado que Ele tem na sua vida, como vai ser o desempenho do seu trabalho nessa nova etapa da igreja, depois de tudo isso que nós estamos passando. Porque uma coisa é o homem chegar na igreja, querer se promover, achar bonito o trabalho no reino de Deus e começar a se promover para querer fazer alguma coisa, né? Mas é diferente de uma pessoa que foi escolhida, é diferente de uma pessoa que foi preparada por Deus para desenvolver o trabalho no reino. Então isso é apenas uma preparação, irmãos. Se organizem, se preparem, comecem a se organizar para começar a botar em prática aquilo que você não teve condição, por isso é por aquele motivo de colocar em prática antes dessa pandemia. Comecem a rever os seus conceitos, comecem a rever as suas situações, se organizem em nome de Jesus.
e que a partir desse momento que nós possamos ser diferentes, né, daqueles que viviam antes dessa pandemia, porque não é questão de opção. Deus nos escolheu, não é questão de opção, Deus nos chamou. Se Deus nos chamou, nós precisamos fazer isso, nos organizar para fazermos o melhor no novo tempo da igreja, depois que tudo isso passar. Em nome de Jesus. Vamos falar um pouco sobre a escolha de Deus com relação a Davi. A Bíblia diz que Deus chamou Samuel porque queria colocar Davi no trono de Israel, porque Deus estava rejeitando o reinado de Saul. E quando ele chama Samuel para ir até a casa de Jessé, para poder confirmar o chamado na vida de Davi, que Samuel se organiza e vai para a casa de Jessé. Quando ele chega diante dos filhos de Jessé, que eram homens treinados no exército de Israel, homens que eram acostumados a combater em guerras, o primeiro que foi apresentado a Samuel, ele declarou: está perante o Senhor seu ungido. Porque quando ele olhou, ele viu um homem aparentemente capaz de assumir o reinado de Israel. Ele olhando para o homem, parece que estava à altura de acordo às exigências de Deus para um rei de Israel. E quando ele faz essa declaração, Deus falou no versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Quando Deus olhou para Israel e viu a necessidade de Ele mesmo escolher um rei para Israel, jamais Ele escolheria alguém preparado, que tinha uma própria capacidade, que tinha o seu próprio treinamento, que tinha a sua própria experiência para poder assumir o reinado de Israel. Deus queria colocar alguém para que Deus fosse prioridade em Israel. E para isso, ele já tinha escolhido alguém. E aquele que Deus tinha escolhido jamais, se fosse depender da seleção do homem, ele seria selecionado. E justamente por causa disso, Deus já tinha preparado a Samuel. Não atentes para a aparência, porque o homem que Deus estaria levantando para ser a autoridade máxima de Israel estava trabalhando na zona rural, estava trabalhando lá no pasto, tomando conta de animais. Mas Deus não estava escolhendo aquele homem pelo que ele fazia. Deus não estava escolhendo pelo que ele era. Deus não estava escolhendo pela sua capacidade. Deus estava escolhendo porque quando Deus olhou para o coração, Deus entendeu que seria uma pessoa que ele poderia ter um relacionamento direto
quando ele assumisse a responsabilidade do reino de Israel. A Bíblia diz que todos os filhos de Jessé foram apresentados diante de Samuel e todos eles foram reprovados. Mas quando Davi chegou, ele sentiu a confirmação de Deus com relação a Davi. E o que eu quero aqui chamar a atenção dos irmãos, no versículo 13, então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O destaque de tudo o que aconteceu na vida de Davi, de todo o sucesso que aconteceu na vida daquele jovem que sai da zona rural, que sai do serviço grosseiro para assumir o reinado de Israel, a diferença foi na presença de Deus ter manifestado na vida dele a partir daquele momento que Samuel derramou sobre ele o azeite. Então, quando Samuel derramou o azeite sobre ele, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. É aqui nessa palavra que eu quero explicar para os irmãos que todo aquele que Deus escolhe, Ele não chama para passar vergonha, Ele não chama para ficar vivendo uma vida infrutífera, para ficar vivendo uma vida sem resultado. Que geralmente é assim, quando a pessoa é constrangida a atender o chamado de Deus, ela olha logo para a sua capacidade, ela olha logo para a sua condição. E na maioria das vezes a quem Deus chamou, sempre está faltando alguma coisa. E as pessoas, às vezes, têm dado um passo atrás e não têm se colocado diretamente para realizar o ID do Senhor, porque Ele olha para a sua condição e diz assim: eu não tenho condição de fazer isso não. Olha para mim, não dá não. Imagine Deus agora pegando um menino lá do campo, parece uma piada, e dizendo que ele estaria sentando no trono de Israel. Mas o segredo é que quando o azeite foi derramado sobre a vida de Davi, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Mais uma vez eu volto a repetir, a diferença está na manifestação do Espírito de Deus na vida daquele que Deus escolhe. No livro de João, no Evangelho, capítulo 15, versículo 16, vamos ver o que está escrito. Evangelho de João, capítulo 15 e versículo 16. Está escrito assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Quando nós decidimos entregar nossa vida para Jesus e decidimos nos colocar à disposição do reino de Deus, não foi uma escolha própria, né? Antes de nós pensarmos essas coisas, Deus já tinha pensado primeiro. Antes de Davi pensar em sentar no trono de Israel para assumir o reino de Israel, Deus já tinha pensado desde quando ele estava lá tomando conta daquelas ovelhas lá no pasto. Todos que Jesus escolheu, irmãos, antes dele tomar a decisão de fazer qualquer coisa no reino de Deus, Deus já tinha decidido por ele antes.
Antes dele sentir de fazer alguma coisa no reino de Deus, Deus já tinha sentido por ele antes. E de repente, nós agora nos encontramos diretamente com a responsabilidade. Nós nos encontramos diretamente com o compromisso, sem capacidade, sem sabedoria, sem condição suficiente, sem força suficiente para poder realizar tanta responsabilidade que o Senhor confiou em nós. Mas isso não foi pego Deus de surpresa. A diferença é feita na manifestação da presença de Deus em nossa vida, de acordo com a escolha que ele fez. Olha que quando Deus escolheu, ele já decidiu que através da escolha que ele estava fazendo, quando ele confiasse a responsabilidade, só tinha um propósito: nós produzirmos no reino. Olha aí, o irmão Juca colocou aí o versículo: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O Senhor já decidiu que através desse chamado que ele tem na sua vida, através da escolha que ele fez na sua vida, não foi somente uma escolha, ele decidiu a escolha e decidiu os frutos, decidiu a produção. E vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, ele vos conceda. Então, irmãos, nunca pense que Deus ele vai fazer alguma coisa pela sua capacidade, que Deus vai fazer alguma coisa pelos seus grandes conhecimentos, pela sua grande força. Deus, quando lhe chamou, não foi olhando para nenhumas dessas qualidades que você tem. Ele escolheu porque, olhando para dentro de você, ele encontrou alguma coisa que agradava a ele. E por causa disso, ele apontou o dedo para você, decidiu selecionar você no meio de tanta gente e derramou em você o Espírito dele na sua vida. E esse Espírito, a sua presença, é o que faz a diferença. É que vai fazer a diferença depois dessa pandemia. É a presença de Deus. E a Bíblia diz que naquele momento que o Espírito de Deus se apoderou de Davi, ele começou a agir em situações completamente contrárias que ele vivia antes. Quando a presença de Deus, ele se manifesta na nossa vida, ele começa a nos incomodar, para que nós comecemos a fazer o que a gente não fazia antes. Para a gente começar a fazer o que o ser humano normal não costuma fazer. Essa é a diferença. O Espírito de Deus é quem prepara. O Espírito de Deus é quem dá a sabedoria. O Espírito de Deus é quem dá o entendimento. O Espírito de Deus é quem dá para o homem a capacidade dele realizar o que Deus quer que ele realize. A questão é que se nós estivermos esperando as pessoas darem o resultado final do nosso chamado, de repente elas vão olhar para a nossa aparência, para o tamanho da nossa estatura, elas irão olhar para a nossa capacidade, elas irão olhar para o nível do nosso conhecimento e de repente elas podem achar que nós não seríamos a pessoa certa, nós não seríamos a pessoa adequada para poder assumir tamanha responsabilidade. Samuel também, teve essa dificuldade.
quando ele chega diante dos filhos de Jessé para ele fazer essa seleção, evidentemente que quando ele olha para o primeiro que veio, que foi justamente aquele que impressionava, houve até a declaração: está diante do Senhor o seu ungido. E Deus o repreendeu por ter a preocupação de olhar para a aparência. E eles foram chamados ali para a presença de Samuel, mas quando houve a escolha, foi uma escolha surpreendente. Coloca uma coisa na sua cabeça: quando Deus escolhe, é sempre, em todos os sentidos, Ele é a minoria. Quando Deus escolhe, tratando de aparência, tratando de condição, Ele sempre vai ser a minoria. Vai ser aquele que qualquer pessoa que olhar e avaliar de acordo com o seu ponto de vista, vai dizer: ah, esse aí não vai longe não, esse aí não tem condição. Porque Deus não chama o capacitado, Ele chama aquele que não é capacitado e capacita. No livro de Mateus, capítulo 22, livro de Mateus, capítulo 22, versículo 14, diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Os escolhidos, como eu falei, vou repetir, ele está sempre na condição da minoria. Ele vai estar naquela classe de a classificação sempre ficar naquela quantidade menor. E no meio de todos aqueles rapazes que tinham uma boa aparência, uma boa preparação aparentemente para poder assumir o trono de Israel, eles foram reprovados. E aquele rapaz que, tratando de tanta responsabilidade que seria dado quando ele assumisse o reinado de Israel, que baseado naquilo que o homem avaliou, ele não tinha condições nem de ser apresentado a Samuel, porque ele era um menino novo, trabalhava na zona rural, era o mais moço da família. Mas o Espírito de Deus, quando ele tem propósito na vida da pessoa, ele vai ao encontro da pessoa onde quer que a pessoa esteja, independente do que ela faz, independente do que ela seja. O Espírito de Deus vai ao encontro dele. E de repente, naquele silêncio, quando Deus não confirmou, quando foi apresentado todos os filhos de Jessé, Samuel pergunta: não há mais ninguém? Jessé, quando trata com relação a Davi, ele trata com uma grande minoria. E ele disse assim: existe o mais novo. E nesse momento ele está lá no pasto tomando conta dos animais. Quer dizer, ele não foi chamado para poder ser apresentado para Samuel. E Samuel falou: então mande buscar, porque nós não nos assentaremos enquanto ele não se apresentar. E quando ele se apresentou, o Espírito de Deus bradou fortemente na vida de Samuel e falou que era aquele menino que Deus estava preparando para ser o rei de Israel. Então, irmãos, é necessário a gente compreender que a escolha de Deus é diferente da escolha do homem. O olhar de Deus é diferente do olhar do homem. Como nós vimos aqui, de repente muitos podem ser chamados, muitos podem ser apresentados por causa da sua capacidade, por causa da sua aparência, por causa daquilo que ele apresenta, por causa da impressão que ele tem. Mas com relação à escolha de Deus, é algo que surpreende qualquer concepção humana. Por exemplo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1,
Livro de 1 Coríntios, capítulo 1. Primeiro Coríntios, capítulo 1, e versículo 27. Ou eu vou ler o versículo a partir do versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 e versículo 27. Diz assim: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Tá vendo, irmãos? Às vezes as pessoas vão muito pela condição, pela a impressão que causa, aparentemente. Só que com relação à vocação de Deus na nossa vida é completamente diferente. 1 Coríntios capítulo 2, capítulo 1, versículo 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Não é aquele cheio de sabedoria segundo a carne, cheio de conhecimento, cheio de tanta capacidade, os nobres, os poderosos que são chamados, não, irmãos. No versículo 27 diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Lembram que eu falei no início que Deus não chama ninguém por causa da sua capacidade? Deus não chama ninguém por causa do seu grande conhecimento, por causa da sua grande força. Porque são tantas pessoas que Deus escolheu que não se colocam porque elas olham para si mesma e diz assim: eu não tenho condições, eu não sou capaz, não dá para eu fazer. E pelo menos do dia que Jesus lhe chamou até o princípio da pandemia, talvez você não realizou para Deus o que seria para realizar, o que já está determinado por Deus para que se realize através da sua vida. Mas essa noite Deus preparou essa mensagem para que hoje seja um grande despertamento para você amanhecer o dia amanhã decidido que o novo tempo da igreja, depois dessa pandemia, será uma grande evidência da sua participação completamente diferente de quem você era. O novo tempo da igreja será um novo tempo de prosperidade, de crescimento, de salvação de almas, de milagres, de grandes vitórias acontecendo através da sua participação, e tudo porque você estará se colocando à disposição de Deus e para que o Espírito de Deus tenha a liberdade de trabalhar na sua vida e fazer aquilo que Deus projetou para que seja feito através de você. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Versículo 28. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Jesus escolheu você, me escolheu, justamente para que em nós o nome dele seja glorificado. Quem vai olhar para mim, por exemplo, que vai achar que em mim existe condição para eu fazer alguma coisa para Deus. Talvez também pessoas que olhem para você, jamais, se fosse depender da opinião delas,
elas achariam que você também seria uma pessoa capaz de fazer alguma coisa. Mas aprove a Deus ter olhado para mim, ter olhado para você, sem condição nenhuma, sem aparência nenhuma. E de repente ele viu que através de nós, o nome dele teria tudo para ser glorificado. Por quê? Porque Deus nos chamou para confundir aqueles que acham que são. Existem pessoas que atribuem um grande sucesso na obra de Deus, no trabalho, no reino de Deus, aos grandes conhecimentos segundo a carne, a aparência, a tantos investimentos que são feitos segundo a carne. Mas o sucesso no reino de Deus não consiste em nada disso. O sucesso no reino de Deus não consiste em nada dessas coisas. Quem faz a diferença é o Espírito de Deus. Não estou fazendo aqui apologia ao analfabetismo. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que tudo que nós aprendemos nesse mundo, quando entramos no reino de Deus, Deus não vai fazer uso de nada disso, a não ser fazer a diferença através da manifestação do seu Espírito. A partir daí ele vai treinar cada um de nós para que possamos realizar a vontade dele no reino de Deus. Me faz lembrar no livro de Atos, por exemplo, capítulo 4 e versículo 13. No livro de Atos, capítulo 4 e versículo 13. Diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha a diferença onde se faz. Essa passagem está falando do grande discurso que Pedro e João estavam fazendo diante do sinédrio, que eles estavam passando pelo julgamento, porque eles estavam sendo acusados por estarem pregando acerca de Jesus e representando o reino de Deus, e eles foram para esse julgamento, e quando chegou lá, eles tiveram a palavra, né? Eles estavam justificando as obras que eles estavam fazendo, esclarecendo de acordo às Escrituras, com a realidade do que estava acontecendo. Mas onde eu estou querendo chegar é que as pessoas, vendo que eles eram homens sem letras, homens indoutos, e com grande sabedoria, desempenhando um trabalho na defesa do Evangelho, coisa bem colocada, bem esclarecida. Então a Bíblia diz que eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A diferença é quando o homem está vivendo com Jesus. Ah, mas eles são homens sem letras, homens indoutos, analfabetos. Não, para eles terem essa sabedoria, eles estiveram com Jesus. E é isso que nós precisamos confiar. Eu não tenho condições nenhuma de assumir a responsabilidade que eu tenho hoje. Eu não tenho estrutura, eu não tenho força. Nada que dependa de uma capacidade para assumir a responsabilidade que eu tenho hoje, eu estaria dentro dessa escolha. Mas a diferença é essa, é que um dia, se nós estivermos com Jesus, a nossa participação com Jesus é que vai refletir na nossa caminhada. A nossa participação com Jesus é que vai refletir
nas obras que a gente realiza, naquilo que a gente produz. E eu estava fazendo algumas pesquisas com relação à vida dos discípulos, por eles estarem diante de homens poderosos, de grandes homens, que estavam querendo, por exemplo, abatê-los por estarem dentro do Evangelho, e eles teriam que ter uma capacidade suficiente de defender o Evangelho de uma forma clara e equilibrada. E um dos pontos é que aqueles grandes homens que estavam ali tiveram informação de que eles eram homens indoutos e homens sem letras, homens analfabetos. Imagine! E onde eles foram se parar por causa da obra de Deus, por estarem representando o reino de Deus, na presença dos sumos sacerdotes, de governadores, de juízes. E eles precisavam se defender de uma forma esclarecida e equilibrada. E eles olharam, isso é muito sério, é muito forte. Com certeza eles devem realmente ter tido com o Senhor Jesus. A única coisa que eles, olhando para aqueles homens, puderam chegar à conclusão. Eles devem ter tido com Jesus porque são homens analfabetos. E de repente, os homens esclarecidos desse jeito. É isso que eu quero fazer os irmãos entenderem. Se fosse para serem representantes do reino de Deus, para que de repente eles tivessem que se parar diante de uma situação dessa, Deus sabendo que eles tinham que passar por esse constrangimento, então Deus deveria escolher os grandes sábios, os grandes conhecedores, para naquele momento eles terem a sua autodefesa. Mas a diferença é feita naquele homem que mesmo sem capacidade, sem força, sem condição, mas vive com a sua vida firmada em Jesus. E quando ele começa a realizar de acordo com a capacidade que Deus lhe capacita, isso faz a diferença. E aí eu fui analisar com relação a essa leitura aqui, eu imaginando, e fiz alguma pesquisa. Todos os discípulos de Jesus eram galileus. Todos os discípulos de Jesus, porque Jesus ele se criou na Galileia. E quando ele desenvolveu o seu ministério, o seu chamado durante 3 anos, ele já foi com sua equipe. E foi justamente no lugar, na região que ele morou ali na Galileia, que ele escolheu todos os discípulos. Todos eles galileus. O único que não era galileu, por incrível que pareça, era Judas Iscariotes. Aí eu fui analisar aqui a Galileia na antiguidade como era. Um povo completamente fraco de conhecimento, um povo completamente idouto, ignorante, um povo sem postura. E foi justamente nesse lugar aonde Jesus se criou e escolheu seus discípulos. Um povo que não tinha boa impressão, que não se sobressaía. Aí eu fui analisar geograficamente. A Galileia, ela fica localizada no norte de Israel. Era um povo nordestino, né? Trabalhando na beira de praia, né? Na maior parte na pescaria, para sobreviver. E de repente, esses homens, sem essa impressão, esses homens sem esse conhecimento, são escolhidos ali na beira da praia, naquela região da parte do norte de Israel, e de repente acompanhando Jesus como simplesmente um seguidor, né?
seguindo Jesus simplesmente porque eles acharam bonito o que Jesus estava fazendo. E que envolvimento foi esse através dessa escolha que Jesus fez, que por estarem representando o reino de Deus, de repente eles estão agora diante de os grandes homens para defender o evangelho. Os homens que poderiam ser vistos apenas como simpatizantes de Jesus, baseado na sua ignorância, na sua falta de conhecimento. De repente eles estão perante as grandes autoridades, defendendo a fé, defendendo o evangelho, defendendo a visão e com grande sabedoria. Olharam? Não. Eles só devem ter tido com Jesus mesmo. E a história diz que Judas, ele foi escolhido fora da Galileia porque Jesus precisava de um homem mais conhecido, né? Um homem mais estudado para poder trabalhar com números, porque seria o tesoureiro. Porque por chamar Judas Iscariotes, esse sobrenome Iscariotes era porque ele morava em uma cidade chamada Queirote. Por isso que destaca o nome de Judas, por não ser Galileu. E eu fui ver na geografia de Israel, essa cidadezinha chamada Queirote não fica na região da Galileia, fica na região da Judéia. Então foi o único que foi chamado de um lugar diferente. E aí diz que nessa região que ele participou, o que ele morava era de povo já de um grande conhecimento, um povo mais esclarecido. Então, isso é bom nós aprendermos, para os irmãos verem que esses discípulos que se destacaram por causa da escolha e das obras que eles realizaram estão registradas aqui na Bíblia. E a biografia desses homens, de onde esses homens saíram, a origem desses homens. E o Senhor Jesus não escolheu apenas porque eram capazes, não escolheu apenas porque eles eram um homem que tivesse condição nenhuma de fazer. Mas, no entanto, porque dentro deles tinha alguma coisa que o Senhor Jesus se agradava e chamou aqueles homens, e aqueles homens foram determinados a botar em prática o chamado de Deus. Evidentemente que passaram por lutas, como todos nós passamos, iremos passar por muitas dificuldades, mas que a presença de Deus é que faz a diferença na nossa vida. Então fica, irmãos, esse despertamento, que nesse novo tempo da igreja possamos, em nome de Jesus, fazer o que nós não fizemos por esse ou por aquele motivo antes da pandemia. Amém? A Bíblia diz que Pedro, naquela ousadia, defendia o evangelho sem nenhuma timidez, esclarecia tudo direitinho de acordo com o que estava escrito. Era aquilo que ele acreditava, era aquilo que ele defendia, e as pessoas olhavam para a aparência daqueles homens e para a informação que eles tiveram com relação a eles. Não, com certeza eles estiveram com Jesus. As experiências que nós teremos na presença de Deus não consiste na nossa grande força, não consiste na nossa grande capacidade, não tem nada a ver. De repente, por esse tempo que você vem vivendo sem cultuar, sem estar juntos, de repente, por aquele motivo, existe um desânimo, sei lá, uma certa dificuldade que você encontre agora. De repente, se você for avaliar
né, por esse constrangimento, de acordo com essa palavra, de no novo tempo da igreja ter que fazer muito mais do que foi feito, baseado no que você está vivendo, na sua pouca força. Talvez você continue ainda achando que não tem condições de fazer. Mas se Deus está nos dando essa palavra de incentivo, essa palavra de despertamento, é porque Deus ele já compreendeu, desde quando a gente estava lá no mundo, sem ter força nenhuma de sair de onde a gente saiu. Ele já viu que a gente tem condição de fazer algo muito melhor do que a gente já fez. No livro de 2 Coríntios, capítulo 12, livro de 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1 diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que o tirasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então estou forte. Amém, irmãos? A gente que anda lutando para fazer a vontade de Deus, coloca isso na sua cabeça. Vamos estar sempre andando pela contramão da nossa natureza. Não é a nossa natureza, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas vontades que irão decidir a nossa condição de fazer alguma coisa para Deus. Não são essas reações humanas que irão decidir a capacidade que a gente tenha de fazer ou não, irmãos. Imagine se existe cabeça com capacidade de compreender o momento que ele está preparado para fazer alguma coisa para Deus. Que em um momento das maiores dificuldades de Paulo, dificuldade essa que ele levou a orar 3 vezes, para poder pedir a Deus para livrá-lo daquela situação, porque ele estava entendendo que ele estava em uma fraqueza extrema. E quando Deus responde a sua oração, foi justamente isso que nós ouvimos aqui. Olha aqui no versículo 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que eu tirasse de mim. Versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. No momento que ele atribui uma das suas maiores fraquezas por causa daquele espinho que ele faz menção aqui, que ele ora por 3 vezes ao Senhor, o Senhor falou: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E eu falei para os irmãos que o homem que tem sucesso no chamado de Deus é quando a presença de Deus faz a diferença na vida dele. É aqueles homens, aquelas autoridades olharem para Pedro e para João, sabendo da biografia daqueles homens e dizerem assim: esses homens realmente estiveram com o Senhor Jesus. Olha o que Paulo falou: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E quando ele olha a partir do que Deus falou para ele, quando ele olha para as fraquezas, para as injúrias, para as necessidades, para as perseguições, para a angústia, ele diz que a partir daquele momento ele ia ter prazer nessas coisas. Imagine o cidadão ter prazer na perseguição, um cidadão ter prazer na angústia, um cidadão ter prazer na aflição. É porque ele viu que todas essas coisas atingiam a sua natureza humana, mas não afetava o chamado de Deus na vida dele. Só afetava se ele atribuísse, ou se ele transferisse, melhor dizendo, todos esses problemas que atingiram a sua natureza humana, se ele transferisse para o chamado, se ele transferisse para a autoridade que Deus lhe deu para exercer a obra. Então, irmãos, isso serve para nós aprendermos. A perseguição, ela não vai atingir o chamado de Deus na nossa vida se a gente não transferir os nossos sentimentos. As aflições, as angústias, nada disso vai atrapalhar o chamado de Deus se a gente não transferir os nossos sentimentos para essas coisas. Então, irmãos, aqui vem um grande despertamento. Deus não depende da sua fraqueza, Deus não depende da sua força, Deus não depende do seu conhecimento, não depende da sua capacidade, não depende de nada disso para ele desenvolver o propósito que ele tem na sua vida. A quem ele chama, ele capacita. A quem ele chama, ele prepara. De repente, você diante do que está vivendo, pensa assim: realmente, quando eu me colocava mais, só um exemplo, Deus me usava profundamente mesmo, mas de repente eu fui vendo que eu sou fraco, de repente eu fui vendo que eu não tenho capacidade, de repente eu fui vendo que eu não tenho condição, e hoje eu não sei nem por onde começar. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus lhe chamou, Ele lhe deu o dom. O dom é a ferramenta, é o instrumento que Deus colocou dentro de você para você realizar o trabalho no reino de Deus. Foi por isso que quando você se colocou um dia, as coisas deram certo. Você já teve algumas experiências com isso. As coisas fluíram, aconteceram. Tem irmãos que estão me assistindo agora que tiveram experiência de colocar as mãos na vida de pessoas com enfermidades crônicas que a medicina não tem condição de resolver. E elas já testemunharam que Jesus curou através da sua imposição de mãos. Outras que já fizeram simples orações e já viram as pessoas testemunharem que Deus abriu os céus e fez coisas extraordinárias através da sua colocação, através da sua disposição para Deus fazer alguma coisa. Aí de repente, por esse ou por aquele motivo,
acha que não dá mais porque a fraqueza bateu, porque a dificuldade entrou pelo meio, porque disse, porque daquilo. Deus escolheu a você. E se Deus escolheu e você está nessa vocação, uma coisa você precisa ter por certo: o dom foi confiado a você. E não é por causa de dificuldade, por causa de perseguição, por causa de fraqueza, por causa disso ou por causa daquilo, que Deus não vai contar mais com você. A palavra de hoje é: Deus ainda conta com você. No livro de Romanos, capítulo 11, versículo 29. Livro de Romanos, capítulo 11 e versículo 29 diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ou seja, a quem Deus confiou os dons, Deus nunca vai se arrepender de ter dado. Os dons que Deus estabeleceu sobre a sua vida, Ele não se arrependeu. Eles estão aí. O que é que precisa fazer, pastor? Só precisa pegar eles e começar a colocar em prática, começar a renovar, começar a ressuscitar, despertar os dons que estão dentro de você. E eu quero profetizar em nome de Jesus essa noite, que após essa pandemia, os dons que Deus lhe confiou, eles irão se sobressair. E quando nós começarmos a congregar, a nos organizar para realizar o trabalho de Deus com organização, com equilíbrio, Deus vai fazer coisas grandes acontecerem através dos dons que Ele confiou na sua vida. São pessoas sendo alcançadas através desses dons. São milagres acontecendo através desses dons. São coisas que o reino de Deus estará confirmando para todo mundo através desses dons que Deus lhe confiou. Não desista, não pare daquilo que Deus confiou a você. Ele não se arrependeu de ter entregado na sua vida esses dons que hoje fazem parte do seu chamado, que hoje fazem parte do seu ministério. O irmão Juca até botou aí: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Fica aqui essa palavra, fica aqui esse grande despertamento para todos os irmãos que estão participando comigo agora ao vivo nessa live, e para os irmãos que depois estarão vendo no Facebook. Que o propósito de Deus não pare junto com as dificuldades que sobrevêm. Que o chamado de Deus não pare junto com as fraquezas, com as lutas, com as tribulações, que por isso ou por aquele motivo possa nos alcançar. Não existe limites para aqueles que Deus chamou, para aqueles que Deus escolheu. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo nos abençoe. Estarei fazendo uma oração. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por essa palavra de despertamento que o Senhor está nos dando essa noite, de nos fazer entender que o seu chamado não consiste na capacidade do homem, não consiste na força, não consiste, meu Pai, na condição, Senhor. Mas o que faz a diferença é a tua presença, o que faz a diferença é o teu Espírito. Então, meu Pai, renova, meu Deus, a nossa vida espiritual, renova, meu Deus querido, o nosso chamado, renova, meu Deus, os dons, meu Deus, que o Senhor confiou a nós, e que as nossas mãos, que a nossa boca, que a nossa mente, que o nosso corpo, meu Deus, de modo geral, possa continuar sendo consagrados a Ti, instrumentos primordiais para realizar, meu Deus, o seu trabalho, para realizar a sua obra, e milagres e coisas grandes acontecerem
as vidas, ó Deus, serem beneficiadas, serem alcançadas, meu Pai, e o seu nome ser glorificado. Toma os irmãos que estiveram conosco, abençoa fortemente a vida dos teus filhos. Meu Deus, derrama uma unção, meu Deus, de renovo, uma unção de avivamento sobre a vida dos teus filhos. Que assim, meu Deus, como o Espírito se manifestou em Davi através daquele azeite, possa se manifestar, meu Deus, na vida da sua igreja, possa se manifestar, meu Deus, em nossa vida, Senhor, para que possamos, meu Deus, depois dessa pandemia, fazer a diferença. Acredito, meu Deus, num novo tempo da igreja. Acredito, meu Deus, num novo tempo, meu Deus, do teu povo, Senhor. Meu Deus querido, depois que tudo isso passar. Continua agindo de forma grandiosa. Continua, meu Deus, fazendo coisas grandes, meu Deus, em nossa vida. Toma em tuas mãos, meu Deus querido, o planeta, traz a saúde, repreende, meu Deus, toda ação desse espírito de enfermidade, neutraliza agora, em nome de Jesus, que nós possamos, meu Pai querido, estar guardados, meu Deus querido, debaixo das tuas asas. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Hoje é terça-feira, se Deus permitir, logo mais na próxima sexta-feira, às 19h30, estaremos de volta. Fique com Deus.